Olá, colega alimentarista. Olá a todos da turma do direito, profissionais, bacharéis que estão procurando aí oportunidades. Hoje a gente vem conversar exatamente isso. Como é que você vai encontrar essas oportunidades dentro do sistema alimentar para você atuar como profissional, seja bacharel de direito, seja advogado iniciante, de advogado pleno, advogado sênior, né? Então, qualquer uma dessas áreas, como é que você vai encontrar as oportunidades, porque elas estão aí dentro desse sistema alimentar. Então a gente vai começar agora a caminhar, é aquilo que eu falei no vídeo anterior, siga a comida, follow the food. Eu vou ensinar para vocês agora como você vai começar a seguir esse caminho da comida, o caminho do alimento para você encontrar suas oportunidades, logo depois da nossa vinheta. Então, colegas alimentaristas, a gente vem conversando sobre a orientação de como vocês vão entrar nesse mercado, nessa comunidade alimentarista, nesse mercado do alimentarismo, como é que você vai fazer para poder participar e poder utilizar, ser protagonista, né, ser ator nessa justiça alimentar, nesse propósito de realizar a justiça alimentar, nesse objetivo de realizar a justiça alimentar. E aí nós vamos falar também como você vai realizar essa justiça alimentar, né, através de qual caminho você vai seguir. Então nós vamos falar sobre esse sistema alimentar, para que você entenda onde você está, para você trilhar o seu caminho na sua região, onde você está, aí no seu município. Então a gente vai pegar o sistema como um todo e vamos desmembrando, desmembrando, desmembrando até chegar você poder encontrar as suas oportunidades, a forma de como você deve caminhar para poder verificar essas oportunidades. E aí vai começar a surgir uma série de possibilidades. E aí vem a outra questão. Então a gente começou pelo porquê, a gente está falando sobre o como e depois vai falar o que você vai fazer. Então você vai ter tanta escolha, você vai falar assim, bom, agora eu vou fazer o quê? Né? Eu vou pegar todas as áreas, né? Então a gente vai também situar para que você possa depois chegar e falar assim, não, o que eu vou fazer vai ser isso daqui. E aí, a partir daí, a gente começa a trilhar essa jornada de execução, né, com os aperfeiçoamentos que são necessários. Então, a primeira coisa que você tem que ter quando você for fazer o como, encontrar essas oportunidades. Como é que eu vou encontrar, Fred, oportunidade? Eu vou te mostrar uma série de notícias que trazem essa oportunidade, mas aí no teu município, por exemplo, na tua região, onde é que você vai encontrar a oportunidade para você se apresentar como advogado alimentarista e onde você vai encontrar os clientes que estão esperando você bater na porta deles ou estão esperando você aparecer para poder explicar, né, da necessidade de ter um advogado alimentarista perto. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides, né, para poder explicar para vocês como é que é esse sistema. Na última apresentação, nós falamos isso. Você tem que começar a ser uma pessoa que trabalha como se fosse um advogado investigativo. Tá? A primeira coisa que você vai observar, e você não está observando, se você é advogado alimentarista, você já estava observando isso todo dia, é seguir a comida. Como a comida chega até você, tá? E aí essa cadeia, esse sistema alimentar que faz a comida chegar até você, da produção dos insumos até chegar aqui no teu prato e você comer e tal, e de repente, dependendo do tipo da comida, você ter efeitos colaterais benéficos ou maléficos, né? Tudo isso daí é um grande sistema. É um sistema alimentar e nutricional. Então você tem que ter um olhar de seguir a comida, começar a observar a alimentação. Então vamos pensar no café da manhã. Você chega lá no café da manhã, eu gosto do café da manhã assim mais nordestino. Então eu gosto de comer cuscuz, gosto de comer uma carne junto com esse cuscuz. Às vezes eu faço até uma carne assim mais um músculo mesmo, assim cozido, coloco um ovo, tomo meu café, como uma fruta. Todos esses alimentos, eles têm uma cadeia de produção. A gente vai tratar, inclusive, isso na parte nutricional, né? Cada um fornece um grupo de macronutrientes também, isso é importante dentro da visão, né, alimentarista, né? O que que a gente está consumindo para ver se está tudo equilibrado. Então, um vai fornecer mais carboidrato, outro vai fornecer mais proteína, outro vai fornecer mais gordura. E aí, esses alimentos, eles pertencem a uma cadeia de produção. O café, ele chega através de uma cadeia de produção. As frutas chegam através de uma outra cadeia de produção, distribuição, processamento, né? As carnes chegam através de uma outra cadeia de produção. O cuscuz, né, que eu falei, que é o milho, ele chega através de uma outra cadeia de produção. Então você pode, quando você seguir a comida, fazer o sentido inverso. Para você fazer o sentido inverso, você tem que conhecer o sistema. E aí conhecer quais lugares que você vai atuar. E você também, além dessa cadeia, você pode atuar nos fatores que são o que a gente chama de macroambiente, né? Os fatores que são
participantes dessa cadeia, mas que estão ao redor dessa cadeia, não são exatamente essa cadeia. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai aprender a seguir a comida. Para isso, a gente tem que avaliar o sistema, tá? Para poder seguir. E é isso que eu quero explicar para vocês. O alimentarista, ele olha o sistema tendo o consumidor como centro, tá? Então, coloca ali primeiro o consumidor. E para chegar até o consumidor, isso teve que ser distribuído. Você foi lá ou comprou no restaurante, consumiu no restaurante, ou no food service, ou num delivery, te entregaram, ou você foi no supermercado e comprou, ou você foi no mercadinho, ou foi na feira. Algum local de ponto de distribuição foi lá, você foi lá e adquiriu esse alimento e consumiu esse alimento, tá? Então a banana, por exemplo, fui lá e comprei aqui no mercadinho próximo da minha casa. A carne eu já comprei num açougue, numa casa de carnes aqui. Hoje não é açougue, é casa de carnes, né? É, o café eu comprei num outro supermercado, um pouco maior. O café tá caro, então eu comprei por um preço, né, menor. Em todos os lugares que eu fui, eles fazem parte desse sistema. Então vamos pensar o seguinte: a casa de carnes, ela tem que ter um técnico responsável, um veterinário ali. E ela é fiscalizada pela Secretaria de Agricultura aqui do nosso município. Se ela tiver algum desvio em termos de cuidados, de limpeza, etc., alguma denúncia, ela vai ser demandada e vai ser multada. E alguém vai fazer a defesa dessa multa. Então você está trabalhando aí num sistema onde você está trabalhando na cadeia de carnes e defesas administrativas de multas efetuadas dentro de casas de carnes, os açougues, os frigoríficos, que já é um ponto anterior, é a parte da indústria. Então, olha só, consumidor, a gente foi para a distribuição. Mercados, vamos lá, no mercados, supermercado, que eu falei que eu comprei o café no supermercado. Um supermercado aqui, que eu vou até apresentar essa notícia, ele foi embargado. Uma ação civil pública do Ministério Público do Distrito Federal contra esse supermercado. Então, se ele foi embargado, uma série de erros e de problemas está tendo ali dentro daquele supermercado. Ele é um supermercado atacarejo, né? Quase um atacarejo. Até mistura de atacado com varejo, né? Um supermercado relativamente grande. Mas ele teve problemas de encontrar ratos, insetos, produtos vencidos. Então, tinha uma série de coisas ali no Código do Consumidor, tinham coisas também relativas à segurança do alimento, né? E aí ele vai precisar de uma defesa. E quem poderá nos salvar? Quem poderá defender? É exatamente o advogado alimentarista, aquele que está especializado nessa área, na área de supermercados, por exemplo, né? E ao mesmo tempo, ele pode dar uma assessoria. Olha, fiz a defesa. Se a defesa for administrativa, o bacharel em direito pode fazer, tá certo? Não precisa ser advogado para poder fazer defesa. O próprio responsável técnico pode fazer em conjunto com você, você pode orientar o responsável técnico, normalmente tem para a parte dos supermercados que tem açougue, tem um responsável técnico médico veterinário. Muitos supermercados também têm uma nutricionista ou um nutricionista como responsável. Então você pode atuar junto com esse responsável técnico, ajudando na elaboração dessa defesa administrativa. Esse é um ponto que você pode começar amanhã. Ali, do teu lado. É só você olhar, começar a procurar. Onde é que tem os supermercados, quem é que faz a fiscalização disso. No teu município vai ter alguém que vai ser responsável por isso, tá certo? Você comprou um produto, a pessoa comprou um produto estragado, o consumidor. Ele volta no supermercado, ele faz a denúncia, né? E aí você vai fazer a defesa do consumidor. Ele chegou a consumir e passou mal. Para quem você recorre, né? Quem vai fazer a defesa? É administrativo? Você entra no judiciário? Então, tudo isso é olhar o caminho do alimento. E é aí que você tem que ter essa visão do sistema, conhecer o sistema. E é que eu entro orientando os colegas. Então, no caso do frigorífico, como eu falei, indústria, né? Então, vamos pensar que tem um frigorífico, uma batedora aí na sua cidade. Então, essa batedora vai ter um responsável técnico, vai ter um plano de autocontrole, um programa de autocontrole, boas práticas de fabricação. Quer dizer, são mecanismos para poder dar segurança ao alimento quando entra o animal no abate, até a saída do produto e até a entrega na distribuição. Tudo isso daí tem que ser fiscalizado. Deu uma falha? A fiscalização pode ser a Vigilância Sanitária, pode ser a Secretaria de Agricultura, dependendo do tamanho do frigorífico, vai ser o Ministério da Agricultura, né, através dos fiscais, auditores fiscais do Ministério da Agricultura, o pessoal da Anvisa, e aí eles vão apresentar um auto de infração e você vai ter um prazo para a defesa. Dependendo do que envolver esse auto de infração, vamos pensar que agora esse frigorífico estava depositando os dejetos do abate dentro de uma nascente ali ao redor, próximo ali da fábrica. Aí vem o pessoal dos órgãos ambientais.
Então, dependendo da defesa que for, vão ter desdobramentos. Tem a parte administrativa, mas também tem a parte civil, tem a parte penal, né, para quem é da área ambiental. E aí você está trabalhando na cadeia de carne, dentro do sistema alimentar, fazendo uma defesa administrativa dentro da área ambiental, ou dentro da área sanitária, ou o frigorífico. Eu estou dando exemplos, tá, gente? Está surgindo aqui, brotando na minha cabeça, estou dando exemplos de como você vai avaliar isso. É isso que eu quero trazer, vários exemplos, para que você possa desenvolver. Ou o frigorífico, ou o próprio supermercado, ele obrigou a caixa. Trabalhava no supermercado e não tinha tempo nem para levantar para ir no banheiro. E a menina teve uma infecção urinária por causa disso. Eu estou falando casos que eu já acompanhei, tá? Que eu já verifiquei. E aí você entra em desfavor do supermercado. É uma questão trabalhista, mas é uma questão trabalhista associada à questão alimentarista, porque você está trabalhando com um fornecedor de alimentos, tá? Que é o supermercado. Então você pode colocar o trabalhista associado ao alimentarista. Então, são todas essas visões que você tem. E aí, seguindo a comida, você vai fazer a avaliação de ver dessas áreas, quais as áreas são mais próximas de você. Às vezes você está próximo de um local que é produtor de soja. Você está lá na parte da agropecuária, ou de insumos. E aí passou um avião para poder pulverizar aquela lavoura e aquele veneno ele foi carreado pelo vento, chegou numa escola, atingiu uma escola ao lado e contaminou uma série de crianças. Essas crianças elas vão ser representadas numa ação civil pública em desfavor de quem fez essa pulverização. E aí, quem que vai fazer a defesa? Você está fazendo uma defesa de um produtor de alimento, produtor de soja. Ah, mas aí eu não quero mexer com o agronegócio. Perfeito. Busque outros caminhos aqui. Né? Então, é isso que a gente vai começar agora a discutir, o como a gente vai encontrar. Então, já estou dando o caminho. Siga a comida. Veja dentro desses caminhos, os vários caminhos que você tem de vários tipos de comida, aonde você quer chegar. Esse já é o primeiro local que você vai poder conversar e ver onde é que está o cliente. E você vai encontrar clientes nesse local. A partir do momento que você se posicionar como advogado alimentarista, você já vai colocar, vai encontrar clientes. E você vai, resolvendo essa primeira questão, conseguir um cliente que vai abrir a estrutura, o processo dele, para que você possa acompanhá-lo, para evitar que novas multas surjam. Então, esse é um dos caminhos que seriam mais rápidos para quem está querendo conhecer, né? Agora, se você não está seguro, né, para poder fazer isso, então é por isso que eu chamo, para que você participe da nossa comunidade, venha participar dos nossos grupos. Eu trabalho também na parte da mentoria, acompanho vocês passo a passo, para que você possa começar a executar isso como começar a buscar o mais rapidamente possível esse mercado que tem ao redor de você, tá certo? Mas se você já se sente seguro, faça esse primeiro teste, vá lá, ou então simplesmente busque conversar com aqueles que estão ao seu redor nesse caminho de alimento, quais são as dificuldades que eles têm. Tá? Então vamos pensar no pessoal da agropecuária, esse que pulverizou. Tem outras propriedades que produzem produtos orgânicos, que produzem pequenas propriedades. Aí eu sugiro que você dê preferência às pequenas propriedades que estejam associadas a cooperativas. Vai lá conhecer o pessoal da cooperativa, se você tem essa proximidade, tem alguma cooperativa próxima do seu município aí, que produz alimentos. E fala, olha, eu queria conhecer o trabalho de vocês e queria ajudar, orientar vocês para que facilite esse trabalho. Aí você abre um novo campo também dentro de cooperativas. Você vai ensinar, por isso que a gente coloca lá no porquê do alimentarista compartilhar conhecimento. Você tem que ser um advogado que vai estar também disposto a compartilhar o seu conhecimento, porque as pessoas que produzem nesse sistema também não têm noção, muitas vezes, que ele funciona como um sistema. E é necessário você compartilhar para ver quem fornece e quem oferece, né, dentro desse sistema e entender que existe uma sinergia. E cada vez mais aprofundar, e por isso que eu coloco também lá aprendizado como uma das questões importantes, que você aprenda cada vez mais como é que funciona esse sistema. Então, primeira coisa, siga a comida, faça a avaliação do seu sistema, tá? O sistema alimentar que está ao redor. E aí você vai se localizar onde você está, tá? Eu vou só mostrar para vocês qual é essa visão desse sistema, do tamanho, uma visão simplificada, mas vocês já vão ver também a potência, que é esse sistema que eu falo que produz 2 trilhões de reais por ano, né? Que tem faturamento de 2 trilhões de reais por ano. Então, quando você seguir a comida, você vai falar onde é que nós estamos. E você vai seguir a orientação do cara que criou o termo agronegócio, que escreveu um livro chamado Food Citizenship. E eu trago e aperfeiçoei aqui para o Brasil como alimentarismo, que é algo como cidadania alimentar. E ele fala logo no começo desse livro dele, dessa obra dele, que o sistema alimentar é o maior setor da economia mundial
e o maior sistema de saúde do planeta. Tá? Eu vou mostrar para vocês quem é esse cara aqui e qual a obra dele. Essa obra aí, esse senhorzinho simpático, chama-se Ray Alan Goldberg. Ele fala exatamente isso. O sistema alimentar global é o maior segmento da economia mundial e o maior sistema de saúde do planeta e está mudando rapidamente. Mudando por uma série de motivos climáticos, pela tecnologia, pelo aumento de consumo de pessoas, pelo aumento de renda de cada pessoa, que muda também o perfil de consumo. Então, esse senhorzinho, ele já estava com 92, 93 anos quando ele escreveu esse livro, né? Mas ele escreveu sobre o que é agronegócio, ele criou esse conceito do agronegócio lá em 1957. E ele escreveu esse livro voltado para a cidadania alimentar, para a questão do alimento, que é a parte mais importante dentro do agronegócio. E aí, o que que é o sistema alimentar que ele fala? É esse daí, tá, gente? O sistema alimentar é esse, e a gente vai parar por aqui, é esse desse tamanhão todo, tá? E ele tem uma série de coisas, a gente vai falar mais dele, num segundo momento agora, no próximo vídeo, mas aqui é a cadeia que eu falei para vocês, tá? É a cadeia dos insumos, aqui nós, consumidores. Vamos pegar de trás para frente, então, daquele que eu mostrei para vocês, consumidores. Ó, papai, mamãe, filhinho, filhinha. Olha nós aqui, caloria, nutrição. Então, aqui, olha a gente aqui. E aqui vem a cadeia que fornece para a gente, tá? Aqui está a parte da distribuição, aqui está a parte de processamento, aqui a parte de produção, aqui o gado, né, por exemplo, aqui a parte de insumos, feeds, que são sementes, né? Então, entra nesse setor aqui até chegar a gente. Mas isso é só um recorte, tá? Daquele que eu mostrei para vocês. Na realidade, tem todo um ambiente rodando no mundo para que esse alimento chegue até aqui. E cada um desses pontos desse ambiente, você, advogado, pode observar. E aí vai ter isso em nível municipal, estadual, federal, você pode observar como uma oportunidade. E você vai seguir. E vai encontrar nesse ambiente qual que tem mais identidade contigo. Qual que você acha que tem mais a ver contigo, tá? E aí, gente, eu peço para que vocês que têm interesse em continuar assistindo, caminhem conosco, né? Continuar a ver esses vídeos que eu venho produzindo, que caminhem conosco, que sejam alimentaristas. Aqui tem meu Instagram, aqui tem meu LinkedIn e aqui tem um QR Code onde você pode se inscrever na nossa comunidade. A comunidade da gente é uma comunidade que a gente vai discutir sobre todos esses assuntos de uma forma mais tranquila, sem pressa, uma live por semana, que é o que eu objetivo fazer. Vamos começar a fazer a primeira live quinzenal no dia 15 de julho, agora. Eu imagino que vai ser próximo de quando tiver, ou já depois de quando tiver publicado esse vídeo aqui que eu estou gravando. E nós vamos fazer lives quinzenais e ou semanais, conforme a demanda. Mas enquanto essas lives não estão acontecendo, e até acontecer, e quando estiverem acontecendo, eu peço que você participe da nossa comunidade, seja mais próximo. E lá você vai obter algumas informações que eu não coloco aqui pela exiguidade de tempo, para não ficar muito extenso, tá? E vai conhecer pessoas, fazer network com pessoas, quem sabe, até da sua cidade, da tua região, que queiram também ser profissionais dessa área do alimentarismo, sejam bacharéis em direito ou sejam advogados, que você pode até fazer parcerias para poder desenvolver. Então, se você gostou agora de como você vai entrar, follow the food, tá? Siga a comida. Vem agora compreender mais sobre o sistema alimentar que a gente trabalha e a gente vai decompor esse sistema para que você tenha mais clareza de onde você pode começar a procurar os lugares onde vão estar os seus clientes esperando você, advogado alimentarista, a começar a agir, tá? E mais uma vez eu reitero, se você tiver disponibilidade e interesse, né, de participar, que você se insira na nossa comunidade. Aqui eu tenho o plano mensal, que é R$ 9,90, e tem o plano anual, que é R$ 99, tem um descontinho. E aí você vai estar dentro da nossa comunidade, vai receber um e-book de mais ou menos 30 páginas, que fala sobre como você vai começar nesse oceano azul agroalimentar, né? Um local onde não tem concorrência. É um oceano azul porque não tem concorrência, né? Nessa parte do setor agroalimentar, e que vai estar concentrando com tudo aquilo que a gente vem ensinando, sobre como, né? Sobre o porquê de você estar dentro desse setor e quais os passos que você vai seguir. Espero encontrá-los em breve novamente. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.